Olá, pessoal! Bom, o nosso grupo vai apresentar um estudo de caso sobre a doença de Parkinson. Referente aos dados do paciente, ele é um homem branco de 71 anos, natural de cidade grande. Ele foi diagnosticado com doença de Parkinson há cerca de 15 anos e ele também possui hipertensão arterial há mais de 20 anos. Ele procurou o serviço de emergência se queixando de dificuldades ao andar, movimentos involuntários e alucinações. Bom, eu vou falar um pouco agora da doença de Parkinson. Ela é uma doença neurodegenerativa que vai atingir os neurônios dopaminérgicos da substância preta, ou como também ela é chamada, de substância negra. As células da substância negra vão produzir dopamina, e essa dopamina ela vai produzir correntes nervosas por todo o nosso corpo. E quando há falta ou a diminuição dessa dopamina, vai afetar os movimentos no corpo da pessoa, né? E, consequentemente, provocar os sintomas da doença. Aí no slide a gente tem uma imagem da porção do cérebro onde fica a substância negra ou negra, e ali a gente tem um cérebro normal, com a quantidade relativamente normal da substância negra, e um outro cérebro com Parkinson, né, com a redução dessa substância negra e, como consequência, a diminuição da dopamina. Um paciente, né, que apresenta a doença de Parkinson, ele vai apresentar alguns sintomas característicos dessa doença, que no caso é a bradicinesia, ela é a lentidão anormal dos movimentos voluntários, também a rigidez muscular, tremor em repouso, comprometimento do equilíbrio postural, e também ela é considerada uma doença idiopática, que significa que geralmente ela ocorre espontaneamente, naturalmente ou sem uma razão aparente da ocorrência dessa doença. O paciente ele deu queixa dizendo que os seus sintomas pioraram nos últimos 3 meses, sendo eles a dificuldade de andar, movimentos involuntários, alucinações e dificuldades para se levantar à noite ao urinar. Durante o exame físico, foi possível observar que a cognição do paciente está preservada. Ele apresentou uma discinesia, que é quando tem movimentos musculares anormais, e que foi relevante dos membros superiores e leves dos membros inferiores. Apresentou também uma marcha dificultada, junto com instabilidade postural, uma hipertonia plástica leve, que significa uma rigidez muscular, com sinal da roda denteada. Significa quando o aumento do tônus ele é semelhante por todo o movimento de palpação no exame físico. Os fármacos utilizados pelo paciente os antiparkinsonianos levodopa 250 mg, o carbidopa 25 mg, metade de um comprimido de 2 em 2 horas até as 9 horas da noite, o pramipexol de 0,125 mg, que é 2 comprimidos pela manhã, 1 à tarde e 2 à noite, o ansiolítico diazepam 2,5 mg por mililitro, que dá 4 gotas à noite, e os antihipertensivos atenolol de 25 mg de 12 em 12 horas e o losartana potássica 50 mg por dia. Bom, agora eu vou explicar um pouco do mecanismo de ação da levodopa. Como a gente viu, a levodopa é um fármaco utilizado no tratamento da doença de Parkinson. Bom, o levodopa ele vai atravessar a barreira hematocefálica e ser transformado em dopamina através da enzima dopa-descarboxilase. Essa enzima ela vai ficar no sangue periférico e vai trazer efeitos adversos que a gente não queria que acontecesse no tratamento do paciente. Por isso que o tratamento ele é feito sempre com levodopa, mais dois fármacos que a gente está vendo ali na imagem, que é o benzerazida ou o carbidopa. Por quê? Esses fármacos eles vão inativar essa enzima e assim reduzir a incidência de efeitos colaterais que o paciente teria se estivesse utilizando só o levodopa.
Então, o tratamento vai ser feito levodopa mais benzerazida ou levodopa mais carbidopa. Na segunda imagem, a gente tem explicando bem simples como é o mecanismo de ação da levodopa. Então, em verde ali temos a levodopa sendo metabolizada no neurônio pré-sináptico em dopamina. Essa dopamina ou ela será consumida ali na fenda sináptica mesmo, ou ela alcançará a fenda sináptica, virá ativar os receptores de dopamina e ser armazenada nas vesículas. Bom, os benefícios terapêuticos da levodopa consistem em aliviar os sintomas do Parkinson, os sintomas motores, como rigidez, bradicenia e outros que a gente já viu. O pramipexol, ele é um fármaco que também alivia as disfunções motoras através da estimulação dos receptores de dopamina. Ele pode ser utilizado sozinho, como uma monoterapia, ou junto com o levodopa. O carbidopa, como eu falei no slide anterior, ele é um fármaco que irá inativar a enzima dopa-descarboxilase e reduzir os efeitos adversos que o paciente teria se estivesse fazendo tratamento somente com a levodopa. Eu vou falar sobre a discussão que é os efeitos adversos do uso da levodopa. A gente tem as flutuações motoras e tem as discinesias. Dentro da flutuação motora, a gente tem essas 3 fases em inglês aí, que eu não sei falar o nome, mas a primeira significa esgotando. Essa fase, ela surge na fase intermediária da doença, de quando o paciente ele já foi diagnosticado e está no seu 3º a 5º ano de diagnóstico confirmado da doença de Parkinson. O que é esse esgotando? É o encurtamento do efeito da duração do fármaco. Então, assim, ele vai tomar, vai absorver. Um exemplo, era para fazer efeito durante 4 horas e fez menos. Então, vai antecipar a necessidade de ele tomar de novo, porque os sintomas vão reaparecendo. Aí a gente tem o on-off, que é uma mudança brusca no estado de mobilidade do paciente. Não tem nenhuma relação, na verdade, com o horário que ele tomou a droga. Mas na fase on, ele vai ter uma melhora motora e na fase off, os sintomas vão reaparecer. Aí nessa fase off, a gente tem um fenômeno que chama freezing, que ele tem uma incapacidade de se movimentar, então ele para, o paciente para. Então, para quem é cuidador, para quem trabalha com pacientes com DP, tem que ficar muito atento porque isso é um fator para queda. E depois a gente tem esse delay de não sei falar. Mas enfim, o que é isso? É só a demora de ação do fármaco. Então ele vai tomar e vai demorar para fazer o efeito. A gente tem as discinesias. O que é isso? Geralmente ocorre na fase on. É um movimento involuntário anormal. Dá para você gerenciar isso, dá pra gente gerenciar isso diminuindo a dose de medicação. Só que tem paciente que está muito avançado. Então, se a gente diminuir a dose da droga, pode ter uma piora no caso clínico. Então, a gente fica meio que nesse impasse. Bom, é isso. Chegando então na conclusão terapêutica. O paciente estava fazendo uso de amantadina, 100 mg de 12 em 12 horas, né? Ele estava usando esse fármaco por conta dos seus movimentos involuntários e descontrolados. E tomando o fármaco, o paciente relatou que teve sim a melhora dos sintomas. Além disso, o paciente estava fazendo uso da levodopa associado com a carbidopa, né? Ele estava tomando esse medicamento de 2 em 2 horas, porém não estava tendo muito efeito, assim. Ele relatou que os efeitos não estavam melhorando e também ele não estava respeitando o período pós-refeição. Por isso, então, foi indicado para o paciente que ele, então, tomasse essa combinação 1 hora antes ou depois das refeições, né? Num esquema de meio comprimido. Ademais, então, como eu acabei de mencionar, o paciente estava fazendo o uso da levodopa associado com a carbidopa. Porém, ele estava relatando a rigidez noturna e dificuldade para caminhar.
Por isso, então, foi substituído a levodopa associada ao carbidopa por levodopa em menor quantidade, mais benserazina, que é de liberação lenta. Então, o paciente ia ter uma melhora desses sintomas. Por fim, o paciente estava relatando alucinações com o uso do pramipexol. Então, foi indicado que ele tivesse uma redução dessa gramagem de 0,250 miligramas 3 vezes por dia. Ele foi para 0,125 miligramas, continuou 3 vezes por dia, né? Essa gramagem, ela é a mais baixa indicada. Contudo, ele parou com as alucinações e não teve prejuízo de sintomas. Então, ele teve uma melhora. Foi uma boa substituição. A cirurgia de estimulação cerebral profundo é uma alternativa para reduzir os sintomas causados pela doença de Parkinson. Ela é considerada o procedimento mais eficiente para conter os sintomas da doença de Parkinson. Esses sintomas são a rigidez, o tremor e o movimento lento. Esses sintomas estão presentes na maioria dos casos dos pacientes que possuem a doença de Parkinson. Essa cirurgia vai ocorrer de forma que os impulsos elétricos vão estimular as regiões do cérebro. Como vantagens esse procedimento possui é que a intensidade é reversível e ajustável e não faz alterações na função da parênquima cerebral viável. Portanto, ela pode se adaptar ao desenvolvimento da doença de Parkinson e à resposta orgânica obtida. Mas essa cirurgia não é de fácil acesso. Ela não é considerada de fácil acesso porque ela tem um alto custo financeiro, ela é bem cara para ser realizada, ela exige uma equipe qualificada que saiba, fazer o procedimento, um hospital que tenha estrutura, insumos e materiais necessários para realizar essa cirurgia. Concluindo, então, tudo o que foi dito sobre o caso clínico. O paciente chegou com sintomas típicos da doença de Parkinson e com efeitos adversos oriundos da medicação que podem ser agravados quando os fármacos não são administrados corretamente para o paciente. As alucinações foram decorrentes do fármaco pramipexol. Portanto, o tratamento para este paciente consistiu em corrigir os fármacos ofertados, assim como as doses e os seus usos. Aqui estão todas as referências que foram utilizadas para realizar este trabalho. Agradecemos a atenção de todos.